O senhor João sempre foi daqueles homens ativos. Morador de uma vila tranquila em Minas Gerais, acordava cedo, todos os dias, para cuidar das plantas, fazer um cafezinho e dar uma volta no quarteirão. Aos 68 anos, ainda fazia questão de ir ao mercadinho sozinho, conversava com os vizinhos, ria alto e sempre dizia: enquanto eu puder andar com minhas próprias pernas, tá tudo certo. Mas um dia algo mudou. Era uma manhã comum de terça-feira. Seu João se levantou da cama e, ao apoiar os pés no chão, sentiu uma fraqueza estranha nas pernas, como se os músculos não estivessem mais lá. Teve que se apoiar no criado-mudo para não cair. Achou que fosse apenas cansaço, mas nos dias seguintes a fraqueza piorou. Subir 2 degraus já parecia um desafio. Levantar da cadeira, só com impulso, ele, que nunca precisou de ajuda para nada, começou a se sentir inseguro, até para andar dentro de casa. As coisas chegaram ao limite quando ele escorregou na cozinha. Tombou livre, mas suficiente para levá-lo ao hospital. Felizmente, nada quebrou. Mas naquele dia, ao ouvir o diagnóstico, seu João ficou em silêncio por um bom tempo. O senhor está sentindo. É uma condição chamada sarcopenia, explicou o médico. É a perda de massa muscular, algo muito comum após os 60 anos. E o mais perigoso é que ela chega em silêncio. Esse momento mudou tudo. A esposa dele, Dona Lúcia, me procurou depois de algumas semanas. Eu já conhecia o casal há anos. Ela me disse: doutor, nunca pensei que o João fosse enfraquecer assim. Ele comia bem, ou pelo menos achava que comia. Sempre dizia que estava forte. E agora parece outro homem. Infelizmente, essa história não é única. Talvez o senhor ou a senhora que me ouve agora já tenha sentido algo parecido. As pernas pesadas, um cansaço que não fazia sentido, uma insegurança ao caminhar. Talvez tenha notado que precisa se apoiar mais para se levantar, ou que tropeça com mais frequência. E, como muitos, pode ter pensado: é a idade, é normal. Mas aqui está o ponto mais importante. Isso não é apenas envelhecer, é um sinal. E o mais assustador é que essa perda muscular acontece mesmo quando a gente não percebe. Por trás do dia a dia comum, do cafezinho, do arroz com feijão, existe um detalhe pequeno, mas poderoso, que pode estar enfraquecendo as pernas pouco a pouco. E se eu te dissesse que existe um alimento simples, acessível, fácil de preparar, que pode ajudar a reverter esse quadro, um ingrediente esquecido por muitos, mas que tem o poder de fortalecer os músculos, trazer de volta a confiança ao caminhar e prevenir quedas, que para quem tem mais de 60 podem mudar uma vida inteira. Mas antes de revelar qual é esse alimento, me diga: você já sentiu que suas pernas não são mais as mesmas? Já teve medo de cair, mesmo dentro de casa? Ou conhece alguém que passou por algo parecido com o seu João? Se a resposta for sim, então fique comigo, porque essa pode ser a informação mais importante que o senhor ou a senhora vai ouvir sobre sua saúde muscular neste ano. Vamos juntos entender o que está por trás dessa fraqueza silenciosa e o que o senhor pode fazer a partir da próxima refeição para combatê-la. O senhor ou a senhora já deve ter notado: com o passar dos anos, o corpo muda. E não estou falando só das rugas ou dos cabelos brancos. Estou falando da força, menos aquela força que sempre esteve lá, mas que de repente parece ter diminuído. Muita gente, depois dos 60, começa a perceber pequenas dificuldades no dia a dia. Levantar da cadeira exige um impulso maior. Subir escadas causa um cansaço estranho. As pernas parecem moles, sem estabilidade. O equilíbrio vacila ao calçar os sapatos ou tomar banho. E o mais curioso é que isso tudo acontece aos poucos, como se fosse natural. Muita gente diz: é só a idade mesmo.
Acontece com todo mundo depois dos 60. Mas será que é só isso? Na verdade, não. Esses sinais são mais do que cansaço. Eles são sintomas de um processo invisível chamado perda muscular relacionada à idade, menos a tal da sarcopenia que falamos no início. E ela não começa aos 80, como muitos pensam. Ela pode se iniciar a partir dos 50 anos e se acelera rapidamente. Se não cuidarmos bem do nosso corpo, principalmente da alimentação, para piorar, muitos de nós crescemos ouvindo que o mais importante é comer menos gordura, evitar fritura ou até pular o jantar para emagrecer. Mas raramente alguém nos ensinou que o músculo precisa de combustível certo para continuar firme. E aí vem o problema: cortamos carne ou ovos por medo do colesterol. Trocamos almoço por biscoito e café. Comemos só arroz, feijão e salada Gives e achamos que estamos nos alimentando bem. Mas não estamos alimentando os músculos. E quando o músculo perde força, não é só a força que vai embora. Vai embora a confiança, vai embora a autonomia, vai embora o prazer de sair para caminhar, dançar forró, brincar com os netos. Talvez o senhor conheça alguém que evita sair de casa por medo de cair. Ou alguém que vive com dor nas pernas, mas diz: "Tô ficando velho." É assim mesmo, mas preste atenção. Isso não precisa ser assim. Não é só o tempo que está pesando nas pernas. É a falta de nutrientes certos. E, em muitos casos, a solução pode estar dentro da sua própria cozinha. Por isso, neste vídeo, vamos falar com calma sobre como pequenas mudanças na alimentação podem trazer de volta sua força, sua segurança e até sua liberdade. E não estamos falando de remédios caros ou dietas difíceis. Estamos falando de alimentos simples, brasileiros, acessíveis, que alimentam o músculo, o osso e até os nervos. E o mais importante, que devolvem aquela firmeza de quem caminha, com um peito erguido e com alegria. Porque viver bem depois dos 60 não é um privilégio, é um direito, e cuidar da força do seu corpo é o primeiro passo para isso. No próximo bloco, vamos falar sobre um erro comum que pode estar enfraquecendo suas pernas, menos mesmo se você acha que está comendo bem. Fique comigo, porque essa parte é essencial. Durante anos, o Sr. João achava que se alimentava bem. Eu como arroz, feijão, uma carninha quando dá, e um café com leite todo dia cedo. Tô forte, doutor. Mas será que isso era suficiente? Muita gente como ele, e talvez como o senhor ou a senhora, menos acredita que está se alimentando de forma adequada. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. Mesmo uma alimentação aparentemente caseira pode deixar o corpo desnutrido de nutrientes essenciais para os músculos. Primeiro erro: confiar demais no arroz com feijão. É verdade que arroz e feijão são base da alimentação brasileira, ricos em carboidratos e fibras. Eles não bastam. O arroz branco, por exemplo, tem baixo teor de proteína e quase nenhum magnésio. Já o feijão, apesar de saudável, não tem todos os aminoácidos que nossos músculos precisam menos. E se for consumido sem variedade, não dá conta do recado. Agora imagine essa combinação sendo a principal refeição do dia. Durante anos, sem uma boa fonte de proteína como ovo, peixe ou leguminosas. Como grão de bico, o segundo erro, o cafezinho da manhã, fraco quantas vezes. O senhor ou a senhora já tomou café da manhã com só um pão francês e café com açúcar? O pão é basicamente farinha branca, sem proteína. O café com açúcar, além de oferecer energia passageira, não nutre nada. Resultado: músculos começam o dia sem alimento. E isso é mais grave do que parece. Com o passar dos anos, o corpo perde a capacidade de absorver proteínas e vitaminas com a mesma eficiência. Ou seja, precisamos comer melhor do que antes, não menos. O terceiro erro:
Não mudar a alimentação com o tempo quando somos mais jovens. O corpo aguenta excessos e faltas. Mas depois dos 60, é como se o corpo passasse a ser mais exigente, mais sensível. O que antes era só um lanchinho rápido, hoje não sustenta os músculos. O que antes era uma saladinha, e pronto, hoje pode ser insuficiente para manter a força nas pernas. E aí os sinais aparecem. Dores nos joelhos, dificuldade de levantar, sensação de desequilíbrio e até quedas que parecem do nada. A crença mais perigosa é a idade. Talvez o maior erro de todos seja pensar que isso tudo é simplesmente o tempo passando. É assim mesmo, doutor. Estou velho. Não, a idade traz mudanças sim, mas infrequencer, sei silenciosamente, não é uma regra, é uma consequência. E muitas vezes, consequência de uma dieta pobre em proteína, magnésio, potássio e gorduras boas, menos nutrientes fundamentais para alimentar os músculos, estabilizar o equilíbrio e evitar quedas. Agora, talvez o senhor esteja se perguntando: mas como vou saber se estou me alimentando mal? O que exatamente devo colocar no prato? Tem solução mesmo para recuperar força com comida? A resposta é sim, tem. Mas primeiro é preciso entender por que o músculo enfraquece tanto após os 60 menos e o que a ciência já sabe sobre isso. E você? Como costuma ser seu café da manhã? Já sentiu que está perdendo força sem perceber? Me conta nos comentários. Quero ouvir sua história. E se essas informações estão te ajudando, inscreva-se no canal agora mesmo. Temos muitas dicas pensadas, especialmente para quem passou dos 60. O senhor lembra do seu João? Depois da queda na cozinha e do diagnóstico de sarcopenia, ele ficou assustado, mas também ficou motivado. Se é músculo que estou perdendo, então vou alimentá-lo direito, disse ele, com a determinação de quem não queria depender de bengala. E é aqui que a história muda de rumo. Porque o que pouca gente sabe, e o que muitos médicos não explicam com clareza menos é que o músculo também sente fome. Mas não qualquer fome, fome do nutrientes, como proteínas de qualidade, magnésio, potássio, vitamina B6, gorduras boas e antioxidantes. A verdade esquecida: músculos precisam ser nutridos todos os dias a partir dos 60. O corpo não consegue mais sintetizar proteína com tanta eficiência. Ou seja, mesmo que você coma o que comia aos 40, o efeito agora é menor. É como se o músculo dissesse: eu ainda posso ficar forte, mas preciso da matéria-prima certa. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a ingestão de proteína, após os 60, deveria ser maior, não menor. Mas infelizmente, muitos idosos acabam reduzindo o consumo de carne, ovos ou leguminosas por medo, desinformação ou falta de apetite. O resultado: músculos murcham devagar, o corpo perde sustentação e os tombos começam a acontecer. Estudos que comprovam: comida certa faz diferencial. Estudo da Universidade de Múrcia, na Espanha, acompanhou mais de 100 idosos por 6 meses. Metade do grupo incluiu grão de bico 3 vezes por semana. Outra metade manteve a dieta habitual. O resultado foi impressionante. Aqueles que comeram grão de bico perderam 22% menos massa muscular em relação ao grupo controle e, na UFOI, na teoria, relataram sentir menos fadiga nas pernas, melhor equilíbrio e mais confiança para caminhar. O que dizem os médicos? O Dr. Ricardo Almeida, geriatra e pesquisador do envelhecimento ativo, costuma dizer em suas palestras: o segredo da força muscular após os 60 não está nos halteres da academia, está no platô. Todos os dias. Essa frase simples e direta muda tudo. Sim, o exercício é importante, e falaremos disso também.
mas sem combustível. Até o melhor carro para o corpo do idoso precisa de proteína vegetal bem digerível, gordura anti-inflamatória, minerais que ajudem na contração muscular e na saúde dos nervos. E onde encontramos tudo isso? Em alimentos simples, acessíveis, que muitas vezes já temos em casa menos, mas não damos a devida atenção. Chegou o momento da viradal. Seu João começou com mudanças pequenas, trocar o pão branco do café da manhã por uma fatia de pão integral com abacate e linhaça, adicionar grão de bico cozido no almoço, comer um punhado de sementes de abóbora como lanche e experimentar algas marinhas em sopas. 2 semanas depois, ele já sentia menos tremores nas pernas. MS depois, voltou a subir os degraus da varanda sem medo. E hoje, com 69 anos, caminha todos os dias com a mesma disposição de antes. Essa transformação não aconteceu por sorte. Aconteceu porque ele alimentou músculo com o que ele realmente precisava. E é isso que vamos mostrar a seguir. Quais são os 4 alimentos que nutrem o músculo, estabilizam o equilíbrio e ajudam a reconquistar a liberdade de caminhar com firmeza, mesmo depois dos 60? Prepare papel e caneta, porque a próxima parte pode ser o ponto de virada para a sua saúde também. Agora eu quero que o senhor imagine comigo 2 mesas de café da manhã. Ambas parecem simples, comuns menos, mas o efeito delas no seu corpo é completamente diferente. Na primeira mesa, temos o tradicional café da manhã brasileiro Ompio Franks, fresquinho com margarina e um cafezinho com açúcar. Parece familiar, né? Mas aqui está o problema. Esse prato tem quase nenhuma proteína útil, praticamente nada de magnésio, e uma gordura que, em vez de ajudar, atrapalha a saúde dos músculos e do coração. Ele mata a fome, mas não alimenta os músculos. Agora, olhe para a segunda mesa. Temos uma fatia de pão integral, abacate amassado com um pouco de linhaça por cima e um chá de ervas quentinho. Parece simples também, mas é uma bomba de saúde. O pão integral tem mais fibra e mais nutrientes. O abacate oferece gordura boa, que protege os nervos e ajuda na absorção de vitaminas. A linhaça é rica em magnésio, potássio e ômega-3. E o chá de ervas acalma o corpo e ajuda na digestão. Essa combinação alimenta não só o estômago menos, mas os músculos, os ossos, os nervos. É a diferença entre comer por hábito e comer por saúde. E o mais bonito é que a segunda opção não é cara, nem difícil de preparar. Com pequenos ajustes, o senhor pode transformar o café da manhã num remédio natural contra a fraqueza nas pernas. Agora que o senhor já entendeu o que causa perda muscular e como ela pode ser revertida com os alimentos certos, é hora de colocar tudo em prática. E a boa notícia é: não precisa mudar tudo de uma vez. Na verdade, os melhores resultados vêm de mudanças pequenas, consistentes e feitas com carinho. Alimento 1 grão de bico. O tijolo do músculo comece com meia xícara de grão de bico cozido, 3 vezes por semana. Você pode misturá-lo com azeite, limão e cheiro verde, como uma saladinha. Cozinhar com cenoura, cúrcuma e alho, formando um ensopado delicioso. Ou até amassá-lo como um petit hummus caseiro e passar no pão integral. Benefícios: rico em proteína vegetal, cheio de magnésio e vitamina B6, ajuda a fortalecer as pernas, reduzir cansaço e equilibrar o corpo. Alimento 2. Abacate. O calmante dos nervos, entre 1/3 e 1/2 abacate de 3 a 4 vezes por semana, de preferência pela manhã. Sugestões simples: amassado com limão e uma pitada de sal sobre o pão integral, em cubinhos. Na salada com tomate e semente de girassol,
Batido com banana e leite vegetal, num smoothie leve benefícios. Fonte de gordura boa, ácido oleico. Rico em potássio e vitamina 1. Melhora a comunicação entre nervos e músculos. Ajuda a evitar quedas causadas por desconexão. Corporalimento 3. Semente de abóbora menos o anticãibral. Punhado pequeno, cerca de 30 gramas, ou 2 colheres de sopa por dia já é suficiente. Você pode comer puro, como lanche da tarde, salpicar em cima da salada ou sopa, misturar com aveia e frutas no café da manhã. Benefícios: rico em magnésio, zinco e antioxidantes. Reduz câimbras noturnas, dores nas pernas e melhora o sono. Ajuda na saúde das articulações e do equilíbrio de bônus. Coma entre 15 horas e 17 horas. Isso ajuda a preparar o corpo para um sono reparador. Alimento 4. Algas marinhas menos a reconstrução. Silenciosa, pouca gente no Brasil usa, mas é muito simples e eficaz. Tente incluir algas secas, eneori, wakame ou kombutu a 3 vezes por semana. Você pode usar em caldos, sopas ou ensopados, misturar com arroz ou legumes, triturar e polvilhar por cima da salada. Benefícios: fonte natural de cálcio orgânico, contém fucoidina e laminarina, anti-inflamatórios naturais, fortalece ossos e articulações. Ajuda a lubrificar juntas e reduzir dores ao andar. Como montar um plano simples? Aqui vai um exemplo prático para a senhora começar a semana com o pé direito. Segunda-feira, café. Pão integral com abacate mais chá de camomila. Almoço, arroz integral. Grão de bico, legumes cozidos. Lanche da tarde, sementes de abóbora, uma banana. Jantar, caldo com alga mais cenoura, mais gengibre. Quarta-feira, café, smoothie com abacate, linhaça e leite vegetal. Almoço, salada com grão de bico, pepino, tomate. Lanche da tarde, castanhas ou sementes. Jantar, arroz com alga, tofu e abóbora. Hallenbersei. Não precisa ser perfeito, só precisa começar. Comece trocando uma refeição por dia, depois 2. Logo, seu corpo vai começar a responder. Menos dor, mais firmeza, mais segurança ao caminhar. E quando alguém lhe perguntar: você está diferente, está andando melhor, você poderá responder com orgulho: mudei o que coloco no prato. E, essa altura, o senhor ou a senhora já percebeu que o segredo da força após os 60 não está em remédio caro, nem em academias difíceis. Está no cuidado diário, no prato, na escolha de um alimento certo e, acima de tudo, na decisão de não aceitar o enfraquecimento como algo normal, porque não é. Perder massa muscular, sentir as pernas bambas, ter medo de cair, tudo isso pode parecer parte do envelhecimento. Mas como o senhor viu hoje, isso é mais um sinal de alerta do que uma sentença. Cada passo conta, cada garfada também. Quando seu João começou a sentir que as pernas falhavam, ele pensou que estava perdendo sua independência. Mas bastou uma mudança simples, persistente e consciente, para recuperar a firmeza que ele achava perdida. E isso vale para todos nós, mesmo a iOS 60, 70 ou 80 anos. O corpo ainda escuta, ele ainda responde, ele ainda quer viver. O que precisa é de combustível, de atenção, de respeito. Viva com mais confiança, menos sem depender de bengala, de braço, de sorte. Afinal, a liberdade de ir e vir, de levantar da cama, Sam Meadow, de caminhar com netos na praça, menos isso não tem preço. E começa com um gesto simples: escolher o alimento certo. Hoje, o Senhor aprendeu sobre 4 alimentos incríveis, mas mais importante do que os nomes deles, é o que eles representam: esperança, poder, recuperação
Uma mensagem para você, que passou dos 60. Talvez você esteja cansado ou cansada de ouvir que isso é da idade. Talvez já tenha sido chamado ou chamada de teimoso por querer mudar, ou de exagerado por se preocupar. Mas aqui vai um lembrete sincero. Quem cuida da própria saúde é valente, não teimoso. Quem quer caminhar com dignidade, está certo, não exagerando. E quem busca viver bem depois dos 60, merece ser ouvido, respeitado e apoiado. Porque ainda há muito caminho pela frente, e cada passo com mais firmeza é também um passo com mais liberdade. Comece com um grão de bico, continue com um pouco de abacate, adicione uma semente. E em pouco tempo, o Senhor não só vai sentir a diferença, menos como vai ser o exemplo para outros. Você, que tem mais de 60 anos, já sentiu que está perdendo força nas pernas? Então esse é o momento de agir. Comente aqui embaixo qual dessas dicas você vai experimentar primeiro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber outras orientações práticas e simples, como essa. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque talvez um simples alimento possa salvar um grande futuro